Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, povo do avivamento. Hoje mais um discipulado geral e eu queria deixar com você uma mensagem, né? É o tempo de agir, o tempo da ação. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você meditar, né? É a respeito da palavra de Deus, que existe um momento de você agir, existe um momento de calar. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, que fala sobre esse tempo, o tempo certo das coisas, né? Então você pode estar passando por uma situação difícil, alguém está te ameaçando, alguém está te afrontando, alguém está te desafiando e você está calado, você releva essa situação. E muitas vezes essa pessoa não para de fazer isso, né? Muitas vezes um espírito por trás disso, um espírito imundo, agindo atrás dessa pessoa ou usando esta pessoa para te atingir, para te tirar do sério. E você fica calado, você vai relevando, até que chega uma hora que você precisa responder, né? Mas vamos ensinar dentro da palavra de Deus como responder da maneira correta. Amém? Que o Senhor nos use nesta noite para te abençoar, encher da mente de Cristo a tua mente e abrir o nosso entendimento ao procedimento correto que Deus gostaria que a gente tomasse diante destas situações. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos meditar aqui nessa primeira passagem, né? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser. Coser no sentido de costurar, né? É o verbo coser com S. Tempo de estar calado e tempo de falar, né? E é exatamente o que nós estamos falando. Então, estes textos aqui, destes versículos, Eclesiastes está falando que para tudo tem o tempo determinado por Deus, né? Então, você pode muito bem estar passando por situações de afronta, de dificuldade, situações de ameaças, situações em que você está apanhando calado, como dizem, né? Mas chega uma hora que você precisa responder, precisa tomar uma atitude, né? Então, é isso que a Bíblia diz: existe o tempo de ficar calado e o tempo de falar, né? Agora, como eu devo fazer isso? Dentro da palavra de Deus. Como é que Deus me instrui a fazer? A primeira coisa, quando você for responder diante dessas afrontas, dessas situações difíceis, você tem que agir pensando, raciocinando, né? Porque o impulso faz você falar besteira, o impulso faz você falar palavrões que atrai coisas ruins para a sua própria vida. Falar por impulso pode agravar a situação. A Bíblia mesmo diz que a palavra dura suscita ira e a palavra branda desvia o furor. Nós podemos observar, por exemplo, em Provérbios 19:2, que fala que agir sem pensar não é bom. Então, paciência e domínio próprio são frutos do Espírito Santo na vida de um cristão que tem comunhão com Deus. Então, ele é paciente, ele vai ter o domínio, né? Diante dessa situação. O domínio próprio que eu digo é porque a vontade dele responder, a vontade dele se posicionar e até por impulso responder rapidamente pode causar um dano nesta pessoa. Então ele procura ficar calado e na hora certa e da maneira certa, tá? Falar pensando, raciocinar o que vai falar, pensar, meditar em Deus, Senhor, porque a intenção do cristão nunca é criar a celeuma, é criar a reconciliação, é criar uma posição, inclusive de respeito, né, em relação àquela pessoa, para que ela não avance naquilo que é direito dela, né?
Assim como eu tenho meus deveres, todos têm seus direitos. Então você não pode entrar na minha vida privada, você não pode me ofender, você não pode estar interferindo na minha vida de uma maneira invasiva, né? E sim de uma maneira cordata, de uma maneira sábia, conversando. Então, é a maneira até de falar, né? Com que você fala com as pessoas, né? Então, infelizmente, hoje em dia as pessoas estão falando de qualquer jeito e são interpretadas, às vezes, até de mau jeito. Você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa, ela tenta até interpretar uma pessoa que tenha má intenção, já está distorcida ali no sentido do senso. Ela interpreta a mensagem que você manda como se fosse uma ofensa, como se eu estivesse gritando com a pessoa, né? Então você tem que ter cuidado, porque hoje em dia até mandar uma mensagem é perigoso, porque você é interpretado de uma maneira incorreta. A segunda coisa também que influencia na hora de você responder e agir é tentar conciliar, é o que a Bíblia diz, né? Toda palavra conciliadora vem de Deus. Deus é um criador de pontes, é um criador de facilidades. As pontes que Deus cria são para apaziguamento, reconciliação e arrependimento. Agora, Deus não tem ponte nenhuma com o pecado, com a atitude pecadora ou a falta de arrependimento de alguém que quer continuar a te ofender e quer continuar a te atingir. Então Deus, neste caso, não há ponte. Mas se houver uma ponte que você possa conversar, que você possa dialogar, tente conciliar, tente falar da maneira mais conciliadora possível. Em Tiago também 1,5 apresenta a terceira essência da ação, da hora da ação, né? Essa ação tem que ser com sabedoria, buscando a restauração. Porque nesse texto, em Tiago 1,5, você pode conferir depois na sua Bíblia, fala sobre sabedoria, que Deus ele dá sabedoria liberalmente a quem pede. Então, inteligência, eu conheço muitas pessoas que são inteligentes. Muitas pessoas. Geralmente eu lido com pessoas inteligentes. Só que inteligência, gente, não significa sucesso. Inteligência não significa que você é uma pessoa agradável. Inteligência não significa que você é uma pessoa que vai influenciar os outros para o bem, entendeu? Agora, a sabedoria, ela vem do alto, é o que a Bíblia diz. Inclusive, o princípio da sabedoria está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 1. No versículo 1, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se você não ouve a Deus, se você não respeita a Deus, se você não respeita o que Deus diz, você já não é mais uma pessoa sábia. Você pode ser inteligente, mas você vai desmantelar toda a sua vida, nunca vai conquistar, nunca vai avançar. Vai ter pessoas que não vão suportar a sua presença, porque você vai falar verdades, né, na hora errada, da maneira errada e com as pessoas erradas, porque nem sempre uma pessoa é digna de receber uma palavra verdadeira, né? Você sabia disso? Até Jesus falou sobre isso, né? Não lançar as vossas pérolas aos porcos. Então tem pessoas que não são dignas de ouvir a verdade. Então você está ali perdendo tempo com aquela pessoa. Então, até na hora de falar a verdade, você tem que dosar o que é que a pessoa é capaz de ouvir, até onde ela pode ouvir sobre a verdade, e parar quando ela não notar que ela não vai suportar as palavras verdadeiras, muitas vezes, que vai sair da sua boca. Então, tudo isso é avaliado. Então, nós vamos fazer aqui uma recapitulação. Existe o tempo de responder, porque existe o tempo de ficar calado e o tempo de agir. Existe também agir com pensamento, com raciocínio, não agir de imediato. Não, você tem que
programar aquilo de maneira racional. Segundo, quando for agir, agir com o intuito de conciliar, sempre de entrar em acordo. E a terceira seria falar com sabedoria. Muitas vezes, na hora que eu vou conversar com alguém, né, muitas vezes eu não tenho todas as respostas, na maioria das vezes, e eu peço a Deus sabedoria para falar com aquela pessoa, para orientar ela da maneira correta. Amém? Então, seja prudente, né? Mas entenda que existe o tempo de você falar também. Você não pode ficar calado. Existe o tempo da ação, que inclusive é o nosso tema desse discipulado geral. É o tempo da ação. Então você precisa também agir. Não é só ouvir, ser ameaçado, né? Ser afrontado, né? Mas você vai ter que agir em determinado momento para que haja um posicionamento seu, até no mundo espiritual, né? Que Deus te abençoe, te guarde, faça refletir na sua mente isso que nós comentamos hoje e tire o proveito da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo discipulado geral.